Bom dia, irmãos queridos. Nesta segunda-feira, dia 1º de maio, festa de São José Operário. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a liturgia nos convida a meditar a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 6 a 13. Quem não trabalha, nem coma. Escolhemos hoje para o nosso diário essa festa tão querida e tão importante, São José Operário, protetor de todos os trabalhadores do mundo. Nunca podemos esquecer que o pai adotivo de Jesus era um carpinteiro, das mãos calejadas, que bem conhecia a dureza do trabalho e que sustentou Jesus e Maria por 30 anos. Foi dele que Jesus aprendeu essa profissão e o próprio Filho de Deus era conhecido como o carpinteiro. Não há espaço para a preguiça no reino de Deus. Trabalho e oração era a vida da Sagrada Família. Da segunda carta de São Paulo Apóstolo aos Tessalonicenses. Ordenamos-vos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis todo irmão que leve uma vida desordenada e contrária à tradição que de nós recebestes. Sabeis muito bem como deveis imitar-nos, porque não vivemos entre vós de maneira desordenada. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, enfrentamos um trabalho penoso e cansativo, de noite e de dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não que não tivéssemos esse direito, mas queríamos apresentar-nos como um modelo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não coma. Ora, temos ouvido falar que entre vós há algum vivendo desordenadamente, sem fazer nada, mas intrometendo-se em tudo. A essas pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e assim comam o seu próprio pão. E vós mesmos, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A carta aos Tessalonicenses é provavelmente o primeiro escrito do Novo Testamento, datado no ano 51, ou seja, cerca de 20 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. São Paulo está no começo de suas longas viagens missionárias e é possível perceber, a partir desta carta, qual era o modo de São Paulo se sustentar, qual era o seu ganha-pão, antes de se dedicar inteiramente à pregação do Evangelho. São Paulo era fabricador de tendas. Para a gente se entender, naquele tempo, a tenda era mais ou menos como uma barraca para nós hoje. Talvez uma barraca um pouco mais organizada e robusta do que aquelas de hoje. Era algo muito útil, seja para o exército romano, que se movia continuamente e precisava se proteger da chuva e do frio, seja para o povo nômade do Oriente. Talvez pode ser comparado a um toldo de hoje, costurado de forma tal que se podia obter uma tenda-cabana, facilmente transportável de um lugar para o outro. Poucos sabem quanto era difícil esse trabalho. Dizem os historiógrafos e arqueólogos que as tendas eram provavelmente feitas com tecido de pelo de cabra, chamado cilicium, rígido e difícil para ser cortado e costurado. Entende? Pelo de cabra colocado junto de alguma forma
técnica que eles usavam, e depois devia ser cortado, e era muito duro. Imagina cortar um conjunto de pelo de cabra colado junto. A cidade onde Paulo nasceu, Tarso da Cilícia, era famosa por este tipo de tecido. Não deve nos maravilhar que se utilizassem pelos de animais para fazer tecidos. Pense, por exemplo, como era vestido São João Batista, com um tecido de pelos de camelo, tudo bastante grosseiro e difícil para manusear. Trabalho penoso e cansativo, diz São Paulo. Tratar esses pelos de cabra de forma tal que criassem um tecido era um processo difícil, sujo, fedorento, mas Paulo se aplicava incansavelmente para que lhe sobrasse tempo para a evangelização. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, enfrentamos um trabalho penoso e cansativo, de noite e de dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. São Paulo, irmãos, tem o orgulho de dizer que ele sempre soube cuidar de si mesmo. Não viveu às custas de ninguém, mesmo tendo tanto trabalho para evangelizar. Trabalhava à noite e evangelizava de dia. Paulo, com o exemplo e a palavra, diz claramente que para ser cristão precisa antes ser homem, precisa antes ser trabalhador. A fé não é feita para pessoas que vivem de forma desordenada, à toa, muito atarefados e nada a fazer. Ordenamos, irmãos, em nome de Jesus Cristo, que eviteis todo irmão que leve uma vida desordenada e contrária à tradição que de nós recebestes. Sabeis muito bem como deveis imitar-nos, porque não vivemos entre vós de maneira desordenada. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não coma. Ora, temos ouvido falar que entre vós há alguns vivendo desordenadamente, sem fazer nada, mas intrometendo-se em tudo. A essas pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e assim comam o seu próprio pão. O cristão não é um à toa. Todo cristão é um trabalhador respeitado. Podemos dizer que se uma pessoa não for um trabalhador respeitado, não é cristão. Hoje é a festa de São José Operário. A Igreja quis essa festa como sinal explícito de unidade com todos os trabalhadores do mundo. Não podemos esquecer que o pai adotivo de Jesus era conhecido como o marceneiro, ou melhor, o carpinteiro, porque naquele tempo não tinha toda a especialização de profissões que hoje tem. São José construía humildes casas, como naquele tempo se usava. Construía móveis para casa, mesas, cadeiras, transformava a madeira em coisa útil. Jesus viveu e respirou esse clima por 30 anos. Seguramente, a partir dos seus 12 anos, Jesus se tornou filho da arte, ou seja, filho do carpinteiro, tanto que Marcos o chama o carpinteiro. Essa é a primeira definição do Filho de Deus, o carpinteiro. Você entende, irmão, quanto importante seja saber exercer bem uma profissão? E lembramos nesse diário que o dia 1º de maio no mundo inteiro é o dia do trabalhador, o dia do operário. Este dia nasceu para lembrar o massacre dos trabalhadores acontecido em Chicago no ano 1886.
Durante uma greve, os trabalhadores foram massacrados sem piedade pelos poderosos. E, infelizmente, estas coisas se repetem aos nossos dias, como vocês bem sabem. O Papa Pio XII, depois, instituiu a festa de São José Operário em 1955 para indicar a proximidade da Igreja, a proximidade de todo mundo que tem fé à realidade dos trabalhadores, como vamos explicando nesse diário, e convidamos todos também a ser muito sensíveis ao que a Igreja está falando sobre a situação social do Brasil hoje, todas as reformas, assim chamadas reformas da Previdência, reforma social, que estão levando o Brasil para um lugar não bom. E convidamos todos a se informarem. Inclusive anexamos a este diário um pronunciamento dos bispos da CNBB, para todo mundo ter clareza do que está acontecendo. Aos olhos de Deus, a tua profissão é o modo de construir o mundo, o modo que você tem de construir o bem comum, o modo de ser útil à sociedade. Quem não trabalha é um parasita, um carrapato, uma muquirana da sociedade que só suga o sangue dos outros. Dizia um psiquiatra muito famoso pela sua experiência nos campos de concentração nazista, Viktor Frankl. Dizia assim: é melhor para o homem trabalhar de graça, mandado que nem escravo, como era nos campos de concentração, do que ficar ocioso à toa. Quem assume o próprio trabalho pela sua própria vontade, mesmo mandado, cruelmente, vive melhor e mais longamente. E com essa teoria ele conseguiu sair vivo dos campos de concentração nazista, nos trabalhos forçados. Muito poderíamos continuar, mas não temos o tempo. Que esta reflexão seja suficiente para hoje nos apaixonar pelo trabalho que Deus nos concede. Vamos verificar se por acaso não estamos vivendo à toa, de forma desordenada, muito atarefados sem nada fazer e tagarelar, se metendo em tudo e criando confusão. E vamos nos interrogar sobre o que Deus quer de nós. Que esta palavra se fixe como um marco da nossa vida. Ordenamos-vos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis todo irmão que leve uma vida desordenada e contrária à tradição que de nós recebestes. Sabeis muito bem como deveis imitar-nos, porque não vivemos entre vós de maneira desordenada. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, enfrentamos um trabalho penoso e cansativo, de noite e de dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não que não tivéssemos esse direito, mas queríamos apresentar-nos como um modelo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não coma. Ora, temos ouvido falar que entre vós há algum vivendo desordenadamente, sem fazer nada, mas intrometendo-se em tudo. A essas pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e assim comam o seu próprio pão. E vós mesmos, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Vamos dedicar um minuto para anotar as frases que mais falam ao nosso coração.
Estamos prontos agora para escolher um propósito que guie o nosso dia e a nossa vida inteira. Vamos refletir mais um pouco em como colocaremos em prática o quanto nos propomos. Trabalho e oração é a vida de nós cristãos. Paz e alegria a todos. Quem não trabalha, nem coma. Paz e alegria a todos. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou o teu José, simples José, e nada mais. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa,
e sou feliz vivendo assim. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Pois sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Eu sou feliz vivendo assim, sem sofrer.